Veja no ICL Notícias, segunda edição. So that's me in a police car chase in the most deadliest country on earth. Não é mais crime. STF decide descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Julian Assange livre. Fundador do Wikileaks, que vazou documentos secretos dos Estados Unidos, deixa a cadeia depois de 7 anos de asilo e 5 de prisão. A hora do filho 02. Polícia Federal diz que tem elementos suficientes para indiciar Carlos Bolsonaro no caso da ABIN paralela. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas também. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço em mais essa terça-feira, dia 25 de junho de 2024. Já começo te contando que a gente teve os votos no Supremo Tribunal Federal dos ministros Luiz Fux e também a Carmen Lúcia. Eles votaram, se somaram à descriminalização, então agora a gente tem o voto de todos os ministros nessa história, 8-3 pela descriminalização do porte da maconha para uso pessoal. Vou dar boa noite para os meus companheiros de bancada. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, comunidade. Boa noite a todas e todos, Gabi, Chico. E o voto do Toffoli, né? Que ele esclareceu. Ele ficou uma semana para esclarecer o voto da semana passada, quando ele dava a impressão que ia descriminalizar, fez que foi, não foi, acabou fundo, como dizia o outro. Exatamente. Fez que foi, não foi, acabou fundo. E então esclareceu, não sei se esclareceu muito, mas nós vamos tentar explicar já. Ficou meio confuso, mas pelo menos disse que era a favor, então a gente sabe que é a favor. Da descriminalização. Mas é cada voto confuso. Acho que esse pessoal precisa de um curso de redação. Precisa. Assim, aí você faz... Lead, né? O famoso lead jornalístico. Boa, Gabi. Você faz 2 linhas dizendo meu voto a favor, aí depois você viaja. Depois você explica. Aí depois você pode viajar, dizer que cafezinho também é droga, como o Toffoli falou. Depois você viaja em toda a história do direito universal. Mas 2 linhas para dizer o que é. Interessante porque o Toffoli foi justamente quem pediu vista, né? Aí ficou lá meses para poder fazer o voto dele, para dar o entendimento. Fez o voto. Na semana passada. Teve uma repercussão, inclusive, negativa, né? Por parte dos progressistas, especialistas progressistas, e que enxergam como uma necessidade de descriminalizar. Aí ele vem agora e fez um voto também que ninguém entendeu muito bem, né? A explicação do voto. Voto confuso. Essa é real, foi confuso. Amanhã, inclusive, a gente vai ter a continuidade desse julgamento, mas aí para estabelecer a quantidade, quanto que é, né, o porte de maconha, um usuário portando, quanto que é um traficante fundamental. Portando. E senão também não faz diferença nenhuma, né, Rodrigo? Nós vamos daqui a pouco esclarecer isso. Alguns ministros acham que isso deveria ficar para a Anvisa, inclusive o Toffoli. Outros que deveria ficar para o Congresso, né? Então, e outros acham que o Supremo mesmo é que deveria fixar uma quantidade de X gramas até essa quantidade. O Congresso já tem lá a famosa PEC 45. É para proibir tudo. Por isso que eu acho essa votação de hoje importantíssima, mais nesse contraponto com a do Congresso. Porque enquanto vai firmar do lado da Constituição uma decisão muito importante. Porque o Congresso vai fazer andar agora uma lei que é contra a decisão do Supremo, não tem nem como andar, né, a lei. Isso foi muito importante. Aí eu acho que é o grande ponto. A gente vai falar sobre isso também mais para frente, mas já veio aí o presidente do Senado dizendo que o STF está querendo legislar, e não tem nada disso, né, gente? Porque ele está debatendo a constitucionalidade, justamente. Sabe quantos anos esse debate começou Gabi, sabe quantos anos esse debate começou, para pegar a sua fala? Quantos anos esse debate começou no STF? 9 anos. Muito tempo guardado. E aí, durante esse tempo, o Congresso também, Gabi, vai e volta, vem essa onda conservadora, querendo igualar o porte, né, do consumidor com o tráfico, e o mundo inteiro está indo na contramão. Então, o que o Supremo está fazendo é interpretar a Constituição brasileira e dizer, não, há uma diferença, você não pode tratar de forma igual desiguais. Uma coisa é o porte, outra coisa é o tráfico. É isso que o Supremo está fazendo. E tirar da mão do policial, lá na ponta,
essa discricionariedade. Quer dizer, o policial decidir, você tem cara de maconheiro, você vai preso. Depende Você é branquinho, é playboy. Não, você estava só usando, né? Não vou prender você. Vai. Então, isso é que é o ponto. Esse é que é o ponto. Então, não é um debate só sobre, é papo de maconheiro, eu gosto do baseado. Não, isso aí tem a ver com segurança pública, com saúde pública, né? Ninguém está dizendo que usar de maneira assim, constante também não traz nenhum dano, traz, como a bebida, como o cigarro, como outras drogas, né? Então, é um debate. O que não dá é para deixar na mão do policial essa decisão e você encarcerar milhares, para não dizer milhões de jovens todos os anos. Então, esse é um debate central para o Brasil. Sim. Né? Fundamental, Rodrigo. Então, amanhã a gente deve ter justamente essa próxima etapa da discussão que diz respeito a a quantidade para um usuário e para um traficante, que é o passo crucial para a gente falar a respeito da descriminalização da maconha, porque senão a gente não consegue avançar no sentido de não prender pessoas vulneráveis, pessoas pretas, pessoas pobres, por conta disso. Então, amanhã a gente vai retomar. E nós estamos abrindo o programa, né, a Gabi, assim, né, com esse senso de urgência, porque acabou de terminar. Não, acabou a sessão agora, 5 minutos antes da gente entrar no ar, estava concluindo a sessão do Supremo Tribunal Federal, 8-3, isso é definitivo, o STF descriminaliza. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor o que significa descriminalizar, não é liberar também, né? A maconha não está liberada em todas as circunstâncias, não é isso. Daqui a pouco nós vamos explicar olha, gente, não viramos ainda o Uruguai, estamos muito longe. Muito longe. Portugal, daqui a 500 anos. É isso muito, aí. muito longe. A gente vai falar a respeito disso daqui a pouquinho, trazer todos os detalhes para você, trazer trechos dos votos também, a gente vai falar sobre tudo isso. Mas, só para lembrar, hoje temos também, antes de você começar o seu editorial, Rodrigo, a gente tem Guilherme Amado para conversar aqui com a gente e Natália Viana, da Pública, também vem falar a respeito do Julian Assange, que agora está livre. Vamos entender tudo isso e o quão simbólico e histórico é o dia de hoje, né? Que tivemos Julian Assange fora da prisão. É isso, Gabi. Chico, eu vou então começar justamente por esse ponto. A gente sai um pouquinho desse debate sobre a descriminalização da maconha, daqui a pouco voltamos a isso, e vamos falar do Julian Assange. Por que vocês vão falar do Julian Assange? Porque, gente, são muitos anos encarcerado, isolado, primeiro dentro de uma embaixada e depois na prisão na Inglaterra. Então, na noite de ontem, logo depois que nós saímos do ar aqui, a boa notícia para todos que lutam pela liberdade de imprensa e de informação, de que Julian Assange foi libertado pela polícia, pela justiça da Inglaterra. Vamos relembrar o caso? O Julian Assange aqui já está livre, ele estava aguardando a deportação para os Estados Unidos, onde ele era acusado de violar segredos de Estado, de traição, porque pegou documentos e deu publicidade a esses documentos. Se alguém cometeu algum tipo de traição, não foi ele. Ele cumpriu o papel de jornalista, mesmo sem ser jornalista de ofício, mas de alguém que lida com a comunicação, de tendo dados, informações, imagens importantes, reveladoras, sobre o maior império do mundo, revelar, trazer à tona. E foi o que ele fez no Wikileaks. Por causa disso, foi perseguido. Bem, ontem, ele fez um acordo com a Justiça dos Estados Unidos, admitindo a sua culpa. É o único jeito, gente. Se ele não fizesse isso, ele ia ser deportado. Chico e Gabi, a essa altura, ou daqui a algumas semanas, estaria a caminho dos Estados Unidos para... Ia morrer numa cadeia americana, né? Ia morrer numa cadeia. Então, ele fez um acordo. Assumo, sim. Assuma a culpa. A culpa pelo quê? Por divulgar dados importantíssimos para o mundo inteiro. Tá bom, assuma essa culpa. Com isso, os Estados Unidos autorizaram os ingleses a libertar o Julian Assange. Ele está aqui ainda na época em que estava na Embaixada do Equador. Já vamos voltar, vamos fazer essa linha do tempo. Mas primeiro, ontem, ele pegou um avião, gente, e pegou um avião particular para ir para a Austrália. A família dele é australiana de origem, né? Ele teve que pagar do próprio bolso. Não sei porquê, mas a Inglaterra não autorizou que ele embarcasse num voo comercial. Nesses casos, a lei da Inglaterra diz que não pode embarcar em avião comercial. Não sei qual é a... Então, o único jeito de ir para a Inglaterra era bancar um voo privado, $500 mil. A única forma. Então, gente, até o nosso colega, o Leandro Demore, que está de férias, adivinha onde? Em Londres.
Lá onde estava acontecendo isso. O Leandro Demore postou de ontem para hoje a informação, olha, não permitiram que Assange voasse em voo comercial para sair do Reino Unido. A família precisou alugar um avião privado ao custo de $500 milhão. Quem puder doar, doe. Quando se negocia com os Estados Unidos, a sua liberdade tem preço. Então, a família do Assange, companheira dele, os pais, né, o irmão, estão pedindo apoio para pagar. Eles tiraram do bolso, tiraram assim, da poupança familiar, é uma família de classe média, uma família com posse, pegou o dinheiro, pagou o avião e tirou ele de lá, levou ele para a Austrália. Né? Então, está salvo, saiu da cadeia. Imagine, gente, quantos anos isolado do mundo. Eu queria, então, relembrar esse pedido aqui feito pelo Demore. Quem puder participar das campanhas de doação, busque aí, está rolando na internet, doação para ajudar a bancar esse voo que custou $500 milhão. Foi o capítulo final para tirar o Julian Assange desse trajeto terrível em que ele estava, desde que teve que se isolar dentro da embaixada lá na Inglaterra. Vamos relembrar, então, o caso? Olha, o Julian Assange buscou asilo na Embaixada do Equador, na Inglaterra. É curioso hoje a gente olhar o Equador, um país dominado pela extrema-direita nos dias de hoje, mas era governado pelo Rafael Correa. Então, em 2012, o Rafael Correa, presidente progressista de um país pequeno da América Latina, falou: o Assange está sob a nossa guarda, pode ficar aqui na Embaixada do Equador, na Inglaterra, porque ele já estava sofrendo assédio judicial. Inventaram um caso de estupro, uma acusação de estupro contra ele na Suécia. Depois o caso foi arquivado. Mas então havia ameaça de ser preso por causa disso. Aí ele buscou apoio e o Equador, olha aqui, a sacada da Embaixada do Equador lá em Londres. Eu estava me lembrando, ontem um colega me escreveu, Gabi, eu cobri a Olimpíada de Londres em 2012. Um colega, o Gudrian, que hoje trabalha no SBT, escreveu para mim e falou: Rodrigo, você lembra que em 2012 a gente foi cobrir a Olimpíada de Londres? E o Julian Assange já estava lá. Então, quanta coisa aconteceu na minha vida desse colega, de todos nós, entre 2012 e 2024. E o Julian Assange estava na mesma posição, isolado. Primeiro dentro da embaixada. Tudo bem, não era uma prisão, mas ele não podia botar o pé para fora, não tomava sol. Então, era uma vida difícil. Né? Recebia visitas, mas não podia botar o pé para fora da embaixada. Quando muda o governo do Equador, a esquerda perde e entra um presidente, o Lenin, que tinha sido apoiado pelo Rafael Correa, mas depois trai a esquerda e vai para a direita, o Lenin entrega o Julian Assange para a polícia, para a justiça da Inglaterra. Abre a embaixada e fala: pode pegar, acabou o asilo, pode prender. Aí de 2019 até agora ele ficou preso. Então são 12 anos de isolamento entre asilo na embaixada e prisão. 12 anos de isolamento sem estar julgado e condenado. Então, é alguém que pagou um preço pessoal muito alto, pelo quê? Por divulgar imagens históricas, informações históricas das invasões, das guerras dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão. Né? Aquelas imagens, a gente até mostrou aqui na abertura do programa, o bombardeio em Bagdá em 2007, e detalhes também, documentos, né? Nos Wikileaks, que foi o site criado por ele justamente para divulgar documento oficial vazando. Então, vazamento de documento oficial era com ele. E vazou. E trouxe à tona muita coisa que os Estados Unidos não queriam. Bom, isso mostra, primeiro, a importância de uma palavrinha que parecia que estava fora de moda, que era imperialismo. O imperialismo está aí. O império não admite que ninguém conteste o seu poder. Aí vem um cidadão australiano, não tinha formação de esquerda, não era um militante socialista, nada disso. Mas, em nome da informação, vazou documentos. Ficou sob a guarda de um governo de um país que lutava contra o imperialismo, na época do Rafael Correa, e depois pagou esse preço até agora. O Biden, com essa decisão, com essa decisão de liberar, né, de negociar, aceitar esse pedido do Julian Assange, e liberar para que ele vá para a Austrália, se livra também de um problema às vésperas da eleição. É como se ele, olha aí, eu estou resolvendo um problema a menos nos Estados Unidos, um problema a menos na nossa conta, porque pegava muito mal, né? Estados Unidos defendendo a liberdade e com um prisioneiro político na Inglaterra, amando dos Estados Unidos. Então, muito importante. Reações pelo mundo. O presidente Lula publicou um tweet, vamos trazer aqui o tweet, a gente tem aqui a mensagem do presidente Lula. O mundo está um pouco melhor e menos injusto hoje. Julian Assange está livre depois de 1901 dias preso
Sua libertação e o retorno para casa, ainda que tardiamente, representam uma vitória democrática e da luta pela liberdade de imprensa. O Lula foi dos presidentes que mais falou sobre isso. Eu lembro até um dia, logo que tomou posse, numa daquelas rodinhas assim com imprensa, ele fala: por que vocês não falam desse assunto, jornalistas? Vocês não vão cobrar? Vocês não lutam pela liberdade de comunicação? Vocês não vão cobrar? E chama muita atenção que a libertação do Assange não foi a manchete principal nos sites aqui do Brasil, Chico e Gabi, nos principais sites. É como se a imprensa muito alinhada, a imprensa comercial muito alinhada aos Estados Unidos, tivesse um pouco de vergonha de noticiar isso, porque ela não se manifestou, não teve solidariedade dos donos de jornal com o Assange. Eles se solidarizam mais com um golpista na Venezuela do que com o Assange. Aí sim, liberdade e tal na Venezuela. Mas o Assange, o cidadão australiano, não era militante de esquerda, de partido de esquerda. Aí, como ele é um inimigo dos Estados Unidos, a imprensa brasileira não deu muito apoio. A família do Assange reconhece o papel do Lula como uma das principais lideranças a denunciar a perseguição. O irmão do Assange deu uma entrevista, a gente não pode rodar, para a Sky News, mas a gente tem aqui o print, né? Assim, a impressão da tela. Ele deu uma entrevista e ele citou duas personalidades internacionalmente, né? Ele falou assim, é muito importante o apoio que a gente teve lá de fora, o Papa, ele citou o Papa Francisco, né? E você sabe, ele tem defendido o Julian Assange, e na tela seguinte, na continuação, ele cita mais uma pessoa, mais um estadista pelo mundo. Vamos colocar a próxima tela, por favor? Ele diz, você sabe, tem defendido o Julian Assange e o presidente Lula do Brasil. A família do Assange citou esses dois, Papa Francisco e o presidente Lula do Brasil. Não é à toa, viu, gente, que o Lula cumpre esse papel. São dois líderes que não são incendiários, não são, né, da extrema esquerda, nada disso, mas que têm tido um papel firme na defesa de alguns princípios e não tiveram medo de encarar essa briga. Chico, importante, passou para a história e estão recebendo o agradecimento da família do Assange, né? O Lula fez um plantão em relação a esse caso, né? Ele não deixou morrer hora nenhuma. E voltando à sua fala agora há pouco, a imprensa brasileira nunca cobriu isso com destaque. Nunca. Rodapé, notinha ali, 5 linhas e para por aí, porque acho que envergonhava também esse alinhamento total ao governo americano da imprensa do Brasil. Mas esse é um lado importante, o outro lado a resistência, o lado pessoal, né, assim, do Assange não foi fácil, Gabi. Em vários momentos a gente teve a notícia de que ele estava deprimido dentro da cadeia, até dentro da embaixada já. Imagina, saúde mental. Saúde mental. Comprometida, né? 12 anos, cara. 12 anos não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu fico lembrando, enfim, isso aqui vai virar, no futuro vai ter filme sobre isso. Assim como fizeram o filme do Mujica, o Pepe Mujica, no Uruguai, ficou preso numa solitária um bom tempo debaixo da terra. Era uma cela que ficava abaixo no subsolo. Isso virou filme. Durante um bom tempo, o único contato com ele era com um carcereiro que passava ali em cima. Ficou 7 anos nessa condição. Sobreviveu, virou presidente. Vamos torcer para que o Assange consiga se refazer. E o Mujica fala abertamente que ele beirou o descontrole emocional em vários momentos, né? Que ele conversava com as formigas, que ele tentava manter algum tipo de sanidade com a estratégia possível, né? Então, vamos torcer para que o Assange se recupere física, mentalmente. Pelas imagens que circularam aí, ele está razoavelmente bem, para quem passou 12 anos isolado na embaixada e numa prisão na Inglaterra. E isso fica como um símbolo da luta contra o poder desmedido do império e a importância da resistência. Essa resistência que se faz, às vezes, a médio prazo. Parece, mas é uma batalha perdida. Não é. O Mandela ficou preso durante muitos anos, resistiu, depois saiu e comandou uma mudança na África do Sul. O Lula ficou preso menos tempo, né? Tivemos a sorte aqui de um ciclo mais curto, no caso do Lula. Mujica, 7 anos numa solitária. O Assange, 12 anos isolado. E agora está de volta à liberdade. É para a gente comemorar. E daqui a pouco voltaremos a esse assunto com a nossa convidada aqui na segunda parte do nosso ICL Notícias, segunda edição, porque o tema de hoje, central no Brasil, é a decisão do Supremo, né, Gabi? Exatamente. Voltamos para a decisão do Supremo Tribunal Federal, depois de passar aqui pelo Assange e por essa história incrível de 12 anos de isolamento. A gente volta para essa discussão, porque a gente começou o programa trazendo essa decisão histórica.
de novo, o Rodrigo falou, mas a gente vai voltar a falar de Julian Assange também e sobre como isso impacta, né, Rodrigo? Essa decisão que coloca o Assange em liberdade impacta no mundo inteiro, né? Finalmente a gente tem uma sinalização, como disse Lula, ficou um pouquinho menos injusto o mundo depois dessa decisão. E agora a gente tem essa decisão histórica aqui no Brasil também, que é um caminho, é o primeiro passo para mudar também a vida de muita gente. A gente ainda tem que entender as implicações jurídicas disso, quando se definir a quantidade também, o que vai acontecer com as pessoas. A gente estava até conversando sobre isso aqui nos bastidores, em relação à retroatividade dessa lei, né? O que vai acontecer com as pessoas que já foram presas com quantidades ínfimas de maconha para uso pessoal e que foram tratadas muitas vezes como traficante, né? Então, a gente teve esse resultado de 8-3 para descriminalizar a posse da maconha para uso pessoal, né? Então, pode para uso pessoal. Aconteceu agora há pouco e a sessão vai continuar amanhã para definir, então, a quantidade. E aí, quando começou, Rodrigo e Chico, hoje, estava 5-3 e já começou com o Toffoli explicando... Pedindo a palavra para explicar melhor o voto. E ninguém esperava mais, ninguém contava com esse voto. Quem é a favor da descriminalização. Isso. Não contava com esse voto. Toffoli já era dado como... Porque ele fez aquele voto muito confuso. É isso. Aí ele volta, porque o que se esperava mesmo era da Carmen Lúcia esse sexto voto. Isso. Que daria a decisão favorável. Então, ele acabou fazendo a confusão dos diabos. Foi. Né? A gente tem, né, o trecho em que ele fala e depois que ele fala, o Barroso, o presidente, arredonda assim a decisão. Também, parece que ele dá uma explicação da explicação do Dias Toffoli, né? Vamos assistir então a fala do ministro Dias Toffoli e do Roberto Barroso também. Vamos lá. O meu voto é claríssimo no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Esse foi o objetivo da lei de 2006. Com o pronunciamento do ministro Dias Toffoli, forma-se, então, maioria de que o porte para consumo pessoal constitui ato ilícito sem natureza penal. E aqui gostaria de deixar claro que o tribunal, até agora, e já por maioria, se manifesta pela natureza ilícita do porte para consumo e, por via de consequência, pela vedação de consumo em local público, pelo fato de ser, evidentemente, uma atividade ilícita, e penso que seja muito importante destacar esse ponto. Olha, Gabi, aí essas duas falas, Chico, Gabi, todas que nos acompanham. Primeiro, o meu voto é claríssimo, diz o Toffoli. Só ele achou isso, porque ninguém mais achou que o voto dele é claríssimo. O voto dele tanto não é claríssimo que ele teve que voltar hoje para explicar. Mas menos mal que ele explicou que ele votava pela descriminalização, ainda que um voto assim, em cima do muro, meio acovardado, assim, não foi um voto de alguém que pensa, olha, fazendo uma mudança importante, né, para o país. Não, não foi. Ele em alguns momentos foi até folclórico, quando ele disse, o café também é uma droga. Ele confundiu, botou a Visa na jogada, mas o que interessa é o que ele acabou entendendo hoje, né? Isso, e ajudou a fazer esse placar de 8-3. Ele até vai além, né? Ele fala que de qualquer droga, mas o que está em jogo é a maconha, mas ele fala de qualquer outra droga. Deu uma confusão, né, quando ele fala que é de qualquer droga, e eu acho que o ponto, talvez, um dos pontos mais importantes da fala do ministro Barroso é que ele fala, tá vedado, né, o consumo nas ruas, ou seja... Descriminaliza... Porém, mas não libera para consumir. Não libera, então a pessoa não pode fumar maconha na rua, gente. Continua sendo ilícito isso. É dentro de casa. Mas se a pessoa é usuária, por isso que precisa alguém que tenha uma redação clara, né? Não pode ser esse trololó do beletrismo, daqueles bacharéis de antigamente. Tem que ser bem escrito isso. Então, veja a situação. Eu estou fumando um baseado na rua. Depois vão ver que a quantidade de maconha que eu tenho, dependendo da decisão amanhã, me caracteriza apenas como um usuário ali. O que é proibido fumar?
Vão me prender porque eu fumei? Se eu posso... Então, tem que botar isso no papel. Então, mas o que o Barroso... Então, tem o voto do Toffoli, aí o Barroso pede a palavra e diz, então está formada a maioria pela descriminalização, mas atenção, nós continuamos julgando que o uso de maconha é ilícito. Né? É ilícito. E, portanto, está vedado o seu consumo em local público. Só que não pode ser criminalizado. Portanto, se fumar também publicamente, você não pode ser preso. Não pode ser preso, mas, Gabi, a minha pergunta é, até que isso se consolide, então não pode ser preso, não pode ser julgado, levado a julgamento, etc. O que acontece é que ele pode ser encaminhado para a delegacia. Para o distrito, famoso... E ele pode ter uma sanção por exemplo, administrativa. Uma sanção administrativa, ter que assinar um termo de que ele estava ali portando uma quantidade X da droga. Mas ele não pode ser preso por conta disso. E agora o ponto-chave é justamente a quantidade, porque a partir de quanto que ele poderia ser preso como traficante? Sim. Né? Porque aí sim ele poderia ser preso. Exato. Então a decisão não é mais crime. Então, se não é mais crime, não tem mais pena. Se não tem pena, não vai ficar enchendo, né, esses pequenos usuários. Não vão ficar lotando as cadeias e virando mão de obra barata para as facções criminosas. Então, não é crime, não pode ir para o presídio, mas continua sendo ilícito. Então, tem sanção administrativa. Essa é uma questão. O que é a sanção administrativa? O policial continua podendo pegar o sujeito que está fumando na rua. Não pode, meu amigo, você vai ter que ir para a delegacia se explicar lá para o doutor, para o delegado. Será que vão continuar fazendo isso? Precisava ter uma decisão um pouco mais civilizada, né, gente? Não é possível, porque... senão, continua havendo o policial lá na ponta decidindo. Não, você, olha, é usuário, mas mesmo assim eu vou te dar uma canseira, vai ter que ir comigo lá para o distrito. E a humilhação, e se for preto, leva uns tapas, para dizer o mínimo. E se brincar, eles plantam uma quantidade que vai te jogar no tráfico, em sendo negro. Eu estou falando isso, não é inventando, não é ficção. Baseado na história do Brasil. Baseado a história do meu país diz isso, então... É isso. Vamos trazer aqui uma arte para esclarecer essa diferença? Porque a gente está falando aqui de descriminalização, né? O que é descriminalizar? Aí tem gente que já está dizendo, gente, então tá legalizado, não é isso. Então vamos trazer uma arte que a nossa produção preparou aqui para a gente entender as diferenças. Descriminalizar, então, a gente está falando, olha só... Descriminalizar. Conduta não se torna legal, mas deixa de ser tratada como crime e pode ser objeto ou não de sanção administrativa. A gente explicou aqui, né? Sanção administrativa é ser levado para a delegacia, de repente ter que assinar um termo, mas não ser preso. Legalizar. Conduta deixa de ser ilícita e passa a ser regulada por lei. Não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. Caso. Não é legalização. Aí a gente tem que pular lá para o Uruguai, pular lá para Portugal, outros países. Aqui estamos muito longe. O Gilmar Mendes já está em Portugal, né? Já fez o voto dele lá de Portugal. Ele votou de lá. Então, não, ele votou antes, ele tinha votado antes. Mas ele fez uma fala lá de Portugal hoje, durante o julgamento, ele poderia aprender, inclusive. Já que gosta tanto de Portugal, né? Já que gosta de Portugal, poderia aprender alguma coisa. Com a descriminalização, né, em Portugal, que tem muito a ensinar pra gente. Agora, tem esse ponto que a gente trouxe também, que imediatamente o Congresso já quis ter uma reação, né? Primeiro, está avançando essa PEC que a gente já falou, que quer criminalizar 100% qualquer tipo de droga, ou seja, a gente volta para 1920, sei lá, a gente está retrocedendo muitos anos, né? Quando a gente fala desse projeto que está rolando no Congresso. E o Rodrigo Pacheco foi, na hora, dar esse recado para dizer, olha só, o STF está passando na frente da gente, não sei o quê, está se pronunciando contra essa primeira decisão do STF. Então, vamos assistir essa fala para a imprensa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos lá. Vamos ver. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei por mais de uma vez a respeito desse tema. Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Há razões, inclusive, expostas nesse sentido. Essa questão das drogas e da descriminalização das drogas é uma ideia que é suscitada em diversas partes do mundo, mas há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão, que é o processo legislativo, a própria consideração de determinadas substâncias como substâncias entorpecentes ilícitas, ou seja, há um critério técnico para se dizer se uma substância deve ser considerada um entorpecente ilícito ou não. Vamos
aproveitar e chamar para a nossa conversa o Guilherme Amado, que já está aqui conectado a postos e já pode vir falar com a gente. Boa noite, Gui. E, bom, a gente já teve uma reação imediata, né, do Rodrigo Pacheco logo depois que a gente teve esse resultado no Supremo Tribunal Federal. Eu esperava, mas não tão rápido, né? Foi rapidíssimo mesmo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite para nossa comunidade. O Pacheco, ele está defendendo o lado deles, o lado do Congresso. O Congresso não quer perder poder de legislar sobre nada, né? Então, o que o Supremo fez hoje foi entrar num tema que se entendeu que o Congresso estava sendo omisso ao não legislar sobre, e o Supremo ativamente disse como tem que ser, né? Isso outro dia a gente conversou aqui, isso tem nome, é ativismo judicial, e tem gente a favor e tem gente contra. Tem bons argumentos para os dois lados. Mas o fato é que o Supremo determinou uma coisa que, na visão do Pacheco, é uma legislação, o STF desenhou uma nova legislação que o Pacheco publicamente agora está defendendo, como já tinha mandado recados aqui e ali, inclusive acho que publicamente também já tinha falado. Olha, isso é tarefa do Congresso, o tema já está sendo discutido aqui, vocês, ministros do Supremo, avançaram aí numa coisa que a gente vai ainda definir, né? É uma disputa entre dois poderes. Vamos lembrar que o Congresso pode formular um projeto de lei diferente, pode ter um novo entendimento legislativo, mas se o Supremo for provocado depois do Congresso aprovar esse eventual novo projeto de lei, tem texto lá tramitando para isso, o Supremo pode decidir que o projeto aprovado pelo Congresso vai contra a Constituição de alguma maneira. E no Brasil, quem dá a última palavra sobre a interpretação da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Então, o limite, né, até onde o Congresso pode ir, é muito claro, né? É até a interpretação final da Constituição. Porque a interpretação final da Constituição, no Brasil, quem faz é o Supremo. Está escrito na Constituição isso. Agora, Gabi, Chico e Guilherme Amado, ficou essa dúvida que a Gabi tem chamado a atenção para ela desde o começo aqui. Os ministros do Supremo, então, por maioria, 8-3, decidiram descriminalizar o porte, né, o usuário da maconha, não o tráfico, mas o porte. Agora, e qual o critério? Quando que deixa de ser porte e passa a ser tráfico? Alguns ministros tinham, inclusive, estabelecido uma quantidade. A gente tem até aqui um quadro, tentando mostrar a diferença. Outros não, outros dizem, não, é a Anvisa, é o Congresso. Acho que seria legal se a gente pudesse colocar aqui na tela, até para o Guilherme Amado também, o Chico Sá, se quiserem. A gente está sem esse quadro porque a votação parece que cada um deu o seu parecer ali, mas eu tenho uma atualização aqui justamente que o Rogério Jordão mandou para a gente aqui da nossa equipe, porque ao final da sessão de hoje, os ministros eles indicaram o que provavelmente vai ser a quantidade definida. Tá? Isso não quer dizer que realmente vai ser assim. Amanhã a gente vai acompanhar o julgamento, mas parece que vai ser de 40 gramas. A gente ouviu falar também de 60, que seria uma quantidade razoável também, mas eles reforçaram que essa quantia justamente não pode ser a única regra para diferenciar o usuário de traficante. Então, outros componentes que amanhã vai ser discutido, tudo isso, vão ser observados no momento que for apreendida essa quantidade, né? Então, se ficar claro que a pessoa estava tentando vender para outra, alguma coisa nesse sentido. Mas é muito importante que isso seja esclarecido amanhã e também como é que isso vai ser interpretado, por exemplo, como o Rodrigo já falou, a gente já discutiu aqui, quando um policial
pega essa pessoa na rua, né? Quanto tempo que ele vai ficar nessa delegacia? Como é que ele vai ser tratado, né? Guilherme Amado também que está nos acompanhando aqui, porque a gente sabe qual é o tratamento que é dado, né, para pessoas que são pegas, por exemplo, nas periferias com a droga, ou então que tem a pele, né, preta. A gente sabe como é que são tratadas essas pessoas. Então, esse que é o ponto talvez crucial. A partir disso, a partir dessa definição, como é que isso vai ser levado para essas operações, vamos dizer assim, né, quando a polícia for abordar essas pessoas de fato. Isso é muito importante que fique muito, muito claro. Eu acho difícil que o Supremo entre na minúcia de dizer quanto tempo vai ficar na delegacia, entre nessa área, porque isso é uma especificidade que não existe previsão no Código de Processo Penal para nenhum crime e também nenhum ilícito administrativo, nada desse semelhante tem esse tipo de detalhamento. O que vai ter que acontecer para que seja respeitada a lei e que o agente da Polícia Civil, o escrivão, o delegado, enfim, todos os agentes, operadores envolvidos na fase da delegacia trabalhem direito, a fiscalização da sociedade e o trabalho do Ministério Público, né? Quando eu falo sociedade, a própria comunidade de usuários de maconha, né? A imprensa como, enfim, o grande fiscal a serviço do cidadão, seja qual for o tema, isso é mais um tema para a gente fiscalizar se a coisa está sendo corretamente feita, e fundamentalmente o Ministério Público, né? O Ministério Público é obrigado por lei a garantir que a polícia está trabalhando direito, né? O fiscal da polícia, constitucionalmente, é o Ministério Público. Então, os 27 ministérios públicos, né, dos 26 estados do DF, vão ter que fiscalizar se as polícias civis estão cumprindo a lei. Então, o homem ou a mulher que forem pegos com o maconha numa quantidade de usuário e não de traficante, ele vai para a delegacia, ele vai registrar, ele vai ser fichado, enfim, vai passar por toda essa burocracia de um ilícito administrativo, não mais de um crime, e vai ser liberado, não vai ser preso. Agora, acho muito difícil, Gabi, para responder a tua pergunta, você reforçar aqui no final, acho muito difícil que o Supremo avance nessa minúcia do detalhamento da decisão, porque seria algo inédito. Pois é, e é esse que é o ponto, né, Chico Sá? Porque no fim das contas, claro que está sendo um avanço, mas no fim das contas o que vai contar, né? E o que conta hoje, por exemplo, quem define hoje quem é usuário, quem é traficante, é o policial, né? Exatamente. Agora, a polícia tem uma bela chance de cuidar de outras coisas, né? Porque tá prendendo por um baseado, isso é insignificante no país que tem uma violência tão pesada como o Brasil. A polícia vai ganhar um tempo enorme, um tempo extraordinário, para deixar de dar baculejo em praças pelo interior do Brasil, prendendo maconheirinho, sabe? No certo sentido. Então, a gente tem uma cultura de que a gente até fala no folclore assim, tem lei que pega e tem lei que não pega. Isso vai ter um tempo, né, dessa maturação dessa lei. Mas o que deveria acontecer é o que o Amado deu o roteiro aí. Ministério Público fiscalizando para que a lei, para a decisão do Supremo seja cumprida. É isso que todo mundo deseja, né? E, gente, a polícia tem muito mais coisa para fazer. Deveria. Exatamente, exato. Agora, tem reações, claro, como a gente poderia esperar, né? Quando a gente fala a respeito disso, o pânico moral já começa a tomar conta dos discursos da extrema-direita. Então, claro, né? A gente teve reações também nessa briga STF versus Congresso, como, por exemplo, a gente viu a fala do presidente do Senado, mas olha só o que a extrema-direita está falando. Nicolas Ferreira, por exemplo, foi um dos que foi para a rede social. Reação, aparentemente, referência à fala do Rodrigo Pacheco, tá? Isso daí.
Vou pedir para a nossa produção encher a tela para eu poder ler melhor aqui, mas ele diz o seguinte, o Nicolas Ferreira. Falar até papagaio fala. Qual medida o Senado vai tomar contra as decisões absurdas do Supremo Tribunal Federal? Gente, eu sou assim do tempo em que deputado, senador, tinha até um jargão, né? O Guilherme Amado pode trazer isso. Decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Até o Pacheco hoje foi contra isso. Ele que é uma espécie de representante desse tipo de político, assim, do conselheiro Acácio, de falar as obviedades. Mas, não, decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Até acho que pode se discutir, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Cumpre e discute. Começa cumprindo, né? Começa cumprindo. Depois você discute, que até porque eles mudam às vezes, né? Você discute, às vezes eles mudam. Mas me chama a atenção isso. Eles querem o quê? Se insurgir contra a decisão do Supremo? O Supremo está interpretando a Constituição e, por maioria, tem um entendimento de que você deve descriminalizar o porte, que você não pode tratar da mesma maneira porte e tráfico, porque são duas coisas diferentes. É essa a decisão do Supremo. O Nicolas Ferreira quer o quê? Que o Pacheco mande o cabo e o soldado para fechar o Supremo, volte a essa história do cabo e do soldado. Na verdade, eles estão fazendo barulho, porque rende isso no debate eleitoral, aquela hipocrisia toda. E o Pacheco, inclusive, né, que é pré-candidato a governador lá em Minas Gerais. Então, precisa disso também, né? Precisa fazer desse discurso mais moralista. Mas o Congresso teve 9 anos, enquanto o STF lentamente, bote lento nisso, discutia essa história. E pede vista para cá, pede vista para lá, né? Faz 9 anos. Pois é. Os caras não tiveram tempo. Eu queria só voltar, a gente acabou não mostrando aqui na tela, porque havia há dúvidas, né? Porque os votos são tão confusos que fica todo mundo em dúvida mesmo. Confuso, vão para lá, vão para cá. Todo mundo meio envergonhado sabe? Fica um bocado de ministro, assim, com sabedoria jurídica, porque por isso que estão lá, envergonhado de fazer uma redação clara. Pode isso, não pode isso, pronto. Então, mas tem assim, só para todo mundo entender, tem um debate, né, Guilherme? Alguns, Gilmar Mendes, eu vou até pegar a lista aqui, porque a gente tinha a lista de 6 ministros. Olha aqui, ó. Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso. Então, era esse quadro que eu tinha falado para usar. Aqui, ó. Gilmar Mendes, Alexandre Moraes, Luiz Roberto Barroso. Pode colocar, por favor, grande, gente? Por favor, senão eu não consigo ler os nomes todos. Por favor. Aí, obrigado. Gilmar Mendes, Alexandre Moraes, Luiz Roberto Barroso estão defendendo que tem uma quantidade, que o Supremo estabeleça essa quantidade, 60 gramas e as plantas fêmeas, as chamadas plantas fêmeas. A Rosa Weber, que já se aposentou, também está nessa. Então, você teve 4 ministros do Supremo dizendo que o Supremo tem que definir a quantidade. E existem outras posições. O Edson Fachin acha que o Congresso tem que definir a quantidade, né? O voto do Dias Toffoli fala na Anvisa, então seria um braço do Poder Executivo. Isso tudo ainda tem que ser debatido, né? Eu não sei se o Guilherme Amado está acompanhando melhor isso, o que ele acha que vai prevalecer, se vão passar para o Congresso essa decisão, ou se vai ser uma decisão final tomada realmente pelos ministros do Supremo, fixando e pronto uma quantidade, sem passar o debate para outro dos poderes da República, Guilherme. O que você acha que vai acontecer? Pois é, Rodrigo, tá por um voto, né? Para ser os 60 gramas ou 6 plantas fêmeas. Eu não estou com um quadro aqui vendo, mas pelo que eu estava vendo ali, basicamente quem vai decidir é o Cristiano Zanin, pelo que eu estou entendendo aqui. Peraí, deixa eu fazer a conta aqui. A Rosa Weber votou, logo o Flávio Dino não vota. Ela, inclusive, defendeu que é competência do Legislativo fixar a quantidade, tá? Só para trazer aqui a informação sobre a Carmen Lúcia. Não, ele está falando da Rosa Weber. Ah, perdão. Não, estou falando da Rosa Weber. Tá. Porque eu vi que ela não estava na arte ali agora. Desculpa, Gui, pode continuar. Ah, tá. Se puder botar a arte de novo aí eu consigo só tá aí. falar como eu estou pensando. Então, o que a Gabi nos disse agora é que a Carmen Lúcia decidiu como o Edson Fachin, que o Congresso tem que definir a quantidade. Isso. Ok. Então, a gente tem 1 voto do Gilmar Mendes, 2 votos do Alexandre de Moraes, 3 votos do Luiz Roberto Barroso, 4 votos da Rosa Weber. Eu tinha contado errado. Então, você tem 4 votos de 11 por até 60 gramas ou 6 plantas fêmeas. São necessários mais 2 para que prevaleça esse entendimento. Ok. Quem falta votar desses? Nessa tela aí, a gente tem o voto, sabendo com isso que a Gabi falou, que a Carmen Lúcia foi com o Fachin, nessa tela, a gente tem
O Fux já teve manifestação, pessoal? Porque aqui não tem nada, mas tem um... Há uma dúvida, Guilherme. Sobre o voto do Fux, fica a dúvida, assim. A gente não tem a informação ainda precisa, é isso. A gente não tem essa informação precisa. Mas, enfim, resumidamente, precisam 6. Tem 4 já. O Cristiano Zanin, eu entendo que não deva ter votado ainda, provavelmente, certo? Porque ele votou pela manutenção da criminalização, então ele não se pronunciou sobre a ele sequer. Então, gente, aí tá muito confuso mesmo, porque não tem maioria, de 6, não tem por isso. Eu sinceramente eu não sei nesse caso o que acontece. Eu não sei se prevalece a maioria simples no sentido de, olha, quem dos 11 votos, quais das possibilidades teve mais adesão? A que mais teve adesão foi 60 gramas ou 6 plantas fêmeas. É isso que prevalece, então é essa decisão? Não sei essa resposta, realmente. Tem que procurar os universitários. Inclusive, vale a pena ressaltar. O que o STF vai dizer oficialmente sobre isso. Para a gente poder informar corretamente a nossa audiência. Eu acho que realmente, Gui, a gente precisa aguardar a votação amanhã, né? A discussão da quantidade para a gente poder, porque está variando ali, tem entre 10 e 60 gramas para as pessoas que estão ali que sejam presumidas, vamos dizer assim, como usuárias. Está variando entre essa quantidade de 10 a 60 e a gente tem também os ministros que entendem que essa diferenciação deveria ser feita pelo Congresso. Aí a gente tem Toffoli, a gente tem o Fachin e também agora vi aqui, atualizei a informação sobre a Carmen Lúcia também. Então, isso também vai ficar mais claro amanhã nessa sessão do Supremo Tribunal Federal. Guilherme, atualizando aqui, o Luiz Fux. O Luiz Fux acha que a definição sobre a conduta do porte de maconha não deveria ser feita pela Corte. Para o magistrado, a definição é própria da arena política. Qualquer definição de quantidade para distinguir usuário e traficante deve ser feita por outros órgãos competentes. Entra nessa também. Então, ele está contra a definição de 60 gramas do Supremo. Ficamos nos 4 votos. Ficamos nos 4 votos. Então, a gente tem 4 votos pela definição através do Supremo e a gente tem 3 votos passando para outros poderes. É o Fux, o Fachin e a Carmen Lúcia passando para outros poderes a definição. Agora, imagina o cenário, né? Porque você tem do outro lado da rua, você tem o Congresso com o entendimento da PEC 45 até o momento. Criminalizar tudo. Que é 0. Mas se sobra a bucha para o Congresso decidir a quantidade, eles vão botar o quê? 0,1 grama? Esse é o risco, né? Mas prevalece não prisão. Isso é que é interessante. Mas é uma situação bastante confusa. Né? Me parece que o Supremo está um pouco com medo, aí é uma impressão, né? Assim, não é informação, é impressão. O Supremo ficou com medo de tomar a decisão mais firme. Vamos descriminalizar, vamos distinguir usuário e traficante? Vamos. O que é usuário e o que é traficante? O usuário é quando tem até 10 gramas, ou 20, ou 30, 40. Não, veja bem, o usuário, quem define o que é usuário é o Congresso. O Congresso vai querer dizer que é 0,001. Entendeu? E aí pode dar um empate, pode ser uma decisão inócua. Esse é o risco de uma decisão muito acovardada, se o Supremo não se posicionar de forma Aí o baseado passa a ser criminalizado como traficante, só. Pois é. Então, por isso que eu digo, não adianta o Toffoli vir e falar, o meu voto é claríssimo. Não, o seu voto não é claríssimo, Toffoli. Senão não teria tido que explicar hoje. Então... Não é claro. Não, os votos são muito confusos. A gente está aqui junto com o nosso público tentando entender. E no geral mostra uma corte um pouco acovardada, com medo político de bancar de verdade uma decisão firme, né? Sim, ainda que seja uma decisão moderada, moderada. Não é descriminalizar, não é legalizar a maconha, não se trata disso. Está longe, descriminalizar o porte em pequenas quantidades. É só isso. E mesmo para isso, está uma dificuldade. Você vê que o Guilherme estava fazendo as contas ali, a gente também. E, enfim, vamos ver. Amanhã eles têm essa reunião, não é isso, Gabi? Para definir essa discussão continua amanhã no Supremo Tribunal Federal. A gente vai acompanhar também. E também na nossa programação continuar ouvindo juristas a respeito disso para esclarecer até os votos, por exemplo, do ministro Dias Toffoli, que teve que vir fazer a explicação dele porque não ficou claro.
A gente continua falando a respeito disso, né? A gente estava conversando agora sobre essa votação. Não sei se o Guilherme Amado quer fazer também mais algum acréscimo a respeito disso, porque tem outros assuntos aqui que a gente ainda vai trazer, né, Gui? Eu tenho sim, pessoal. Eu vou trazer uma informação aqui, aquele momento Globo News, né? Que eles adoram em primeira mão, né? Em primeira mão, isso aí. Em primeira mão, eu tenho horror esses jargões jornalísticos, mas enfim. Não, é porque eu falei com uma fonte do STF enquanto a gente estava conversando. Ótimo. E essa fonte me disse o seguinte, que está sendo construído um consenso amanhã para 40 gramas. Importante. Os ministros amanhã caminham para aprovar 40 gramas. O que a fonte me explicou? Hoje, tem uma divisão grande entre os ministros, né, como esse estudo que a gente acabou de conversar sobre mostrou. Existe o consenso já tomado, existe já uma maioria sobre a decisão principal, que é não considerar crime o porte para consumo pessoal, né, determinar o descontingenciamento de valores, determinar que tenha uma campanha de esclarecimento contra o consumo de drogas, definir que não é legítimo o consumo em local público, isso tudo vai constar do acórdão final. Né? Importante. As pendências para quarta-feira, amanhã, são definir a proclamação da tese, que é orientar para as instâncias inferiores exatamente o texto final da decisão, né? Essa coisa da redação do acórdão, e a quantidade, que é o que a gente está dizendo, a quantidade para diferenciar o tráfico de drogas até que o Congresso Executivo defina isso numa lei. Então, o que o Supremo está caminhando para fazer? Definir 40 gramas e, quando o Congresso determinar, do Congresso, depois da sanção do Executivo, né, com eventuais vetos, enfim, todo o trâmite que tem legal para promulgação, para sair uma lei, quando isso acontecer, aí o Congresso vai estabelecer a quantidade. Enquanto o Congresso não estabelece a quantidade, seriam 40 gramas. Esse é o consenso que está sendo construído e que amanhã os ministros, então, chegarão a esse acordo. Segundo essa fonte, é uma coisa que é um acordo que já está praticamente fechado e amanhã deve ser anunciado. Pelo que a gente está entendendo, então, Gui, obrigado, inclusive, pela sua apuração, porque foi muito esclarecedora. A gente vai ter, enquanto o Congresso não faz o trabalho dele, né? A gente vai ter uma quantidade pré-estabelecida. Quer dizer, enquanto isso não for definido pelo Congresso, o Supremo vai definir 40 gramas, né? É isso que a gente deve ter. Uma coisa importante que a fonte falou também é o seguinte: nessa decisão, nessa discussão sobre a quantidade, votam todos, não votam somente os que decidiram a favor da descriminalização. Então, o Zanin vota, por exemplo. É uma coisa seguinte, prevaleceu a tese lá que o Barroso, ou agora o Toffoli, o Gilmar, enfim, eles, o Alexandre, votaram a favor, os 6 votaram a favor. Prevaleceu. Encerrada essa discussão, temos uma nova discussão. A discussão agora é quantidade. E aí todos podem votar pela quantidade. Então, inclusive os que foram contra a descriminalização. Eu quero ver como é que faz com o voto da Rosa Weber. Enfim, é isso. Eu quero ver como é que faz com o voto da Rosa... Quem vota é o Flávio Dino. O voto da Rosa Weber, porque ela já tinha definido por 60 gramas e se tiverem que redefinir a quantidade... Não Aí o Dino não pode votar. Pelo que eu entendi, não cai não, Rodrigo. Assim, a fonte até botou aqui as 3 situações que tem. Definiram 25 gramas e podem chegar a 40 gramas. Então, nessa situação, estão Barroso, Zanin e Cássio. Definiram 60 gramas e podem ir para 40 gramas. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Rosa. Cabe ao Congresso ou Executivo, no caso a Anvisa, numa situação ou outra, né? Então, nesse caso, o Fachin, o Toffoli, o Fux e o André. Então, você tem essas 3 situações, 25 a 40, Barroso, Zanin e Nunes, né? 25 gramas a 40 gramas. 60 e podendo cair para 40, tem Alexandre, Gilmar, Carmen e Rosa. Cabe ao Congresso ou Executivo, né, Anvisa, Fachin, Toffoli, Fux e André. Então, como você tem entre 25 e 40, 3 ministros, né, Barroso, Zanin e Nunes, e você tem
de 60 para 40, né, para baixo, Alexandre, Gilmar, Carmen e Rosa, olha o que isso aqui mostra, que tem uma maioria convergindo para 40. Por isso chegar a 40, entenderam? Entendi. Sim. Sim. Seria um meio... É complicado, mas explicando Faz dessa sentido. maneira dá. Eu vou até mandar para a produção, aqui, quando a gente terminar, essa explicação por escrito que a fonte me passou, porque a gente pode fazer um quadrinho para usar hoje no programa mesmo, ou amanhã no N1. Excelente. Obrigada, Gui. Muito importante. Muito bom, então, muito bom. amanhã a gente deve... A gente já tem aí uma apuração do Guilherme Amado, que amanhã a gente deve chegar nos 40. O Supremo Tribunal Federal vai decidir e aí isso vai ficar valendo enquanto essa discussão não vai para o Congresso. Agora eles vão ser obrigados a pautar, né? Porque o assunto está andando. Mas tem um outro assunto que a gente também vai tratar com o Guilherme Amado, que é a Polícia Federal desbloqueando o celular do advogado Frederico Wassef, né? Descobriu, então, novos elementos desse caso da joia saudita, gente, a apuração que é da CNN Brasil, que ouviu investigadores da Polícia Federal, você está vendo aí a manchete na sua tela, o Wassef é um dos advogados da família Bolsonaro e ele admitiu no depoimento que ele recomprou, caso você não se lembre, né, um relógio Rolex dado de presente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí ele disse que essa recompra aconteceu nos Estados Unidos a pedido de um outro advogado do Bolsonaro, o Fábio Weingarten, também ex-secretário de comunicação da presidência. Então, a gente tem aí o celular agora do Wassef desbloqueado e trazendo elementos novos para esse caso, né, Amado? Pois é, e esses elementos novos, eles são o que a PF, são neles que a PF está se baseando para pedir o indiciamento do Frederico Wassef, como eu trouxe aqui no N1 na segunda-feira, né, noticiei no fim de semana no Coluna no Metrópolis, expliquei para a nossa audiência no N1, e para o indiciamento do Fábio Weingarten, que o colunista Lauro Jardim contou ontem no Globo. Na visão da Polícia Federal, segundo a Polícia Federal, né, segundo as fontes da Polícia Federal estão dizendo, falaram para a CNN e ao longo do dia para outros jornalistas, que nesse celular tem elementos que mostram que o Fábio Weingarten teria se envolvido de alguma maneira na recompra. O Fábio Weingarten nega isso, nega que ele tenha se envolvido na recompra, ele diz que ele ficou sabendo da recompra pela imprensa, né, no momento que como advogado e assessor de imprensa do Bolsonaro foi procurado pela imprensa para pegar a versão do Bolsonaro, né, que a gente chama de outro lado, né, o que o Bolsonaro teria a dizer sobre a recompra, e aí que Fábio Weingarten, teria ficado sabendo. O Wassef não tem nem como negar que ele se envolveu na recompra, porque ele admite que ele se envolveu na recompra. E aí os advogados estão se pegando a um detalhe para dizer que a recompra não configurou crime, que é um detalhe muito frágil. O que os advogados do Bolsonaro, o Frederico Wassef, o que eles estão dizendo? Que até o TCU dizer que o Bolsonaro tinha que devolver o relógio, não havia nenhuma ilegalidade no Bolsonaro ter ficado com o relógio e ter vendido o relógio. Porque, segundo eles, né, gente, a visão deles, que eles estão dizendo em defesa do Bolsonaro, que o Fred Wassef está dizendo em defesa de si. O Bolsonaro ficar com o relógio até então era uma coisa legal, que não tinha nada que impedisse ele disso. Só que esse argumento não para em pé. Por quê? Toda essa história das joias, toda essa história do relógio, tudo isso, o que ampara desde o início o Tribunal de Contas da União, a Polícia Federal, enfim, o Ministério Público, entender que há uma ilegalidade nisso, é uma decisão de 2020 do Tribunal de Contas da União, que criou um regramento sobre quais presentes que o chefe do executivo ou outros integrantes do executivo recebem, que eles podem ficar e quais que eles não podem ficar. E nesse regramento é que tem essa expressão, uso personalíssimo, né? Que a defesa do Bolsonaro o tempo inteiro está querendo dizer que o relógio de luxo era algo personalíssimo e que o Bolsonaro tinha o direito de ficar com isso. Então, o tempo inteiro só martelando nessa palavra personalíssimo, né? Mais ou menos querendo criar uma confusão
no seguinte sentido: o relógio foi dado para o Bolsonaro usar. Se foi dado para o Bolsonaro usar, é personalíssimo. É isso que eles querem construir. Só que qual é o problema? É que esse mesmo regramento do TCU fala em baixo valor. Ou seja, além do critério de uso personalíssimo, o integrante do executivo, do presidente a qualquer outro, só pode ficar com um objeto que ganhou se o objeto for de baixo valor. E eles estão ignorando completamente isso que diz o regramento do TCU. Claro, porque se eles lembram da existência dessa expressão, baixo valor, não tem como defender o Bolsonaro. É indefensável, né? Porque como que ele pode ter ficado com uma coisa que não é de baixo valor, um relógio de luxo, né? Aí é a prova cabal, né? A prova cabal é a regra bem explícita que o Bolsonaro violou. A ilegalidade está aí, ele ficou com um troço que não tinha baixo valor, que tinha alto valor. É isso. Então, tem na visão da PF, tem na visão que até agora prevaleceu também na Procuradoria-Geral da República, um entendimento de que a recompra configura crime, sim. Então, o Fred Wassef vai ser indiciado pela recompra, porque entende que a recompra foi obstrução da justiça, e o Fábio Weingarten, se houver provas de que ele se envolveu na recompra, sabia da recompra, também pode ser indiciado por causa da obstrução da justiça que a recompra significou. Outra pessoa que deve ser indiciada, agora mudando de assunto para a BIM paralela, tá? Mas já que a gente está falando de indiciamento aí, tem uma outra apuração da CNN envolvendo também a família, o clã Bolsonaro. A Polícia Federal está dizendo que tem elementos, segundo a apuração de jornalismo da CNN, tem elementos suficientes para indiciar agora o Carlos Bolsonaro pelo caso da BIM paralela. Então, a gente já falou a respeito disso várias vezes aqui também. Ele já foi alvo de mandado de busca e apreensão em janeiro, então no começo desse ano, e ele é suspeito de um esquema de espionagem contra adversários políticos do ex-presidente Bolsonaro, do pai dele, né? E aí os investigadores, eles acreditam que esse caso da ABIN paralela está diretamente conectado ao gabinete do ódio, que é justamente o gabinete que articulava ali justamente para defender o Bolsonaro, para espalhar fake news, enfim, fazer uma série de coisas nesse sentido. E a PF deve concluir esse relatório que deve sair até agosto. Então, daqui a pouquinho, né? A gente está no final de junho, daqui a 2 meses a gente deve ter algum indiciamento no caso da ABIN paralela também, que é um caso que também é um escândalo, né? Que diversas pessoas foram espionadas simplesmente por estarem ali no rol de opositores, vamos dizer assim, de Bolsonaro, e também algumas que não foram casos muito mal explicados, né? Tem, por exemplo, a promotora do caso Marielle, que agora não é mais, né? Mas que na época era promotora do caso Marielle, também foi vigiada, né, pelo sistema. Então, tudo isso tem que ser esclarecido, né, Amado? Você tem mais detalhes dessa história também. 2 indiciamentos importantes nesse inquérito, segundo fontes da PF, Carlos Bolsonaro, como você falou, e do Alexandre Ramagem. Por que o do Alexandre Ramagem é importante? Primeiro, ele foi uma figura de poder no governo Bolsonaro, ele foi diretor da ABIN, era o chefe da agência de inteligência. E segundo, porque ele é o candidato do bolsonarismo na eleição do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele é a pessoa que está aparecendo como segundo colocado nas pesquisas, abaixo do Eduardo Paes. E é considerado o candidato que tem mais chances de ir para o segundo turno contra o Eduardo Paes. Então, essa questão eleitoral, porque a gente está falando do indiciamento de 2 pessoas que vão ser candidatas em outubro, Carlos, a reeleição de vereador, e Ramagem, a eleição de prefeito, torna esse caso mais sensível para a Polícia Federal. Eles querem concluir até agosto para que não interfira, não seja visto como uma interferência no calendário eleitoral. E isso é algo que essa gestão da PF trata com muito cuidado, porque é uma reclamação que o presidente Lula fez ao longo dos últimos anos contra pedidos de indiciamento, contra ações da Polícia Federal
e contra denúncias e outras ações do Ministério Público, de que havia um interesse político, num uso político contra adversários, na época. Ele, Lula, né, ele estava se referindo, vamos lembrar, 2018, o que o Sérgio Moro fez na campanha do segundo turno, na campanha presidencial, que o candidato ali era o Haddad, mas ele tornou público uma parte da delação do Palocci que fazia acusações ao Lula. No caso do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas fez isso com Eduardo Paes, na mesma eleição, soltando uma informação, tornando público uma informação sobre a delação de um ex-secretário do Eduardo Paes, que havia acusações do Eduardo Paes, no meio do jogo eleitoral. Então, tem uma preocupação política da PF de não fazer isso com os adversários do Lula, para não criar um embaraço para o governo. Quer dizer, não fazer o indiciamento no meio da eleição contra 2 candidatos, porque isso pode ser usado politicamente para desgastar o governo do Lula. Muito bem. Guilherme Amado, obrigada por hoje, principalmente por ajudar a gente a entender todo esse imbróglio, né, no Supremo Tribunal Federal. Importantíssimo, sim. Porque uma apuração super importante. Preciosa aqui no dia de hoje, Amado. Obrigada, a gente se vê em breve, querido. Valeu. Obrigado. Valeu, obrigado, gente. Boa Tchau. noite. A gente continua por aí conversando ainda sobre clã Bolsonaro, mas nesse caso tem a ver, na verdade, né? Falando em clã Bolsonaro, a gente teve uma declaração do ministro Gilmar Mendes, não sei se vocês acompanharam essa história, ele declarou que não vê clima para anistia, né? Para anistiar os envolvidos no 8 de janeiro. A gente já comentou aqui, o Gilmar Mendes está em Lisboa para o Gilmar Palusa, aquele fórum jurídico lá em Lisboa, e aí ele conversou com a CNN Portugal, e disse que as marcas que os golpistas deixaram nas sedes dos 3 poderes mostravam uma raiva e um ódio muito grandes contra a Suprema Corte. Então, ele disse que não tem clima. Mais do que não ter clima, né, Chico Sá? É muito grave. A gente não pode esquecer do que aconteceu, né? Foi uma ameaça à nossa democracia. Mas ele é obrigado a comentar isso porque há uma desconfiança nacional em torno disso. Demorando muito. Você tem um indiciamento... agora, esse caso das joias agora é que vai ser indiciado o Fábio Van Garten, vai ser também, provavelmente, a Michele. O próprio Guilherme Amado trouxe essa história hoje na coluna dele, de um novo ramal ali que vai pegar, inevitavelmente, a Michele Bolsonaro. Mas para retomar aquela saída do Bolsonaro do governo, quem colocou sua champanhe, sua cerveja para comemorar uma eventual prisão, achava que ia acontecer de uma hora para outra, porque estava baseado num festival de irregularidades, um festival de corrupção, um festival de golpismo. Quem colocou aquela champanhe para gerar naquele tempo está tendo que esperar demais, né? E já começa a desconfiar que a gente vive num país cheio de acordos, acordões, que aparece um Michel Temer aqui, aparece um Kassab acolá, e são assim, pessoas especializadas em vender perdões. Aí juntam um próprio Gilmar do outro lado. Então, é um país, a gente tem assim, o dever de ficar desconfiado. Bom que o Gilmar traga isso e que mantenha isso firme, que não vai ter anistia. Mas é desconfiar, é muito lento esse negócio. Não, além do mais, a gente viu nas últimas semanas, Gabi e Chico, que está em andamento um processo de normalização do Tarcísio e dessa aliança do bolsonarismo moderado, como eles dizem, com os setores neoliberais. Né? Dentro dessa operação, o Tarcísio precisa se mostrar bolsonarista o suficiente para não perder os votos dos radicais de extrema-direita bolsonaristas. Exato. Mas precisa se mostrar um pouco moderado ao ponto de sentar na mesa, negociar com outros setores. E o que fazer com o Jair Bolsonaro? É essa a questão. Então, quando entra o Michel Temer, o Kassab e esses personagens, assim, será que dá para o Bolsonaro passar sem uma condenação? Ou será que dá para condenar e não prender? Porque tem esse acordo também. Tem esse acordo. Você condena, mas condena de um jeito que você não prenda, que você faz uma pena pequena, que já começa no semiaberto. Tem uma série de negociações. Bolsonaro, aquieta aí, esses 4 anos próximos você não tem chance, quem sabe daqui a 8 a sua pena não vai ser tão grande. Então tem uma série de acordos rolando.
É claro, a turma lá da ponta que quebrou tudo e tem que ser punida mesmo, pegou 17 anos. Então você vai deixar o chefe da baderna, o chefe do golpismo, com uma pena menor? Não combina, não parece que não dá. Não dá para ganhar. Não dá. Então, eu não vejo saída, mas que tem gente tentando, tem. Tem. E os personagens são esses aí que o Chico nomeou, inclusive o Michel Temer. O Kassab, viu? O Kassab, ele se mete no bolsonarismo, assim, ele fica ali, ele é o grande sonso. O pé em cada canoa. Ele é o sonso da política nacional. Ele tem ministro, ele tem secretários nos governos estaduais, ele tem ministro, e ele fica ali na moita, mas, por exemplo, o prefeito de São Paulo estava envergonhado em colocar o vice, o tal do Coronel Melo. O Kassab ajudou. O Kassab ajudou em perder a vergonha. Vamos botar esse milico aí mesmo, o Bolsonaro quer. Eu vi bolsonaristas agradecendo ao Kassab por ele ter destravado essa parte aí. Então, é importante para o Ricardo Nunes. Vamos abrir as porteiras, bota logo esse milico aí da rota, que a nossa política é essa mesmo. Então, esses personagens, eles são muito habilidosos na política. Eles têm ministro lá no Lula também. Eles nomearam juízes, eles nomearam desembargadores, eles têm força. É por isso que o Gilmar Mendes, essa pergunta não é descabida, né? Não, uma boa pergunta. Lá em Portugal. E aí, Gilmar Mendes, o Brasil vai anistiar os golpistas ou não vai anistiar, né? E ele diz, não tem clima. Clima é outra coisa. Clima para usar camiseta, não, tá muito frio e tal. O clima a gente chama o cacique cobra coral. Porque se vai chover ou não vai chover. Parece que ele tá falando, vai ficar chato anistiar, né? Não vai dar. Vai ficar meio chato. Fica meio chatinho. Então deixa pra lá. De olho. Se brincar, vem anistia, e não é pequena assim, vem para todo mundo. É por isso que é importante a gente ficar de olho mesmo, Chico Sá. Vamos conversar agora com a Natália Viana também, que é cofundadora e diretora executiva da agência pública. A gente estava conversando aqui já no início do programa a respeito do Julian Assange, né, que finalmente está livre. A gente vai conversar com a Natália a respeito disso, ela que acompanhou tão de perto a história. Ela trabalhou, inclusive, no projeto do Assange, né? Eu ouvi um podcast com ela a respeito disso, então conhece muito bem toda essa história. Natália, boa noite, seja muito bem-vinda aqui ao ICL. Boa noite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Faz prazer tempo é nosso, já. querida. Seja muito bem-vinda. Bom, sempre bom lembrar aqui para a nossa audiência, né? Tudo bem que no início do programa a gente falou sobre isso, mas para quem está chegando agora, quem é o Julian Assange, né? Que é esse personagem tão importante para a nossa história, não só para o jornalismo investigativo, mas para a nossa democracia também. Em 2006, aqui a gente tem até uma arte que a gente preparou, trazendo um pouco dessa história. Em 2006, ele fundou o Wikileaks, aí ele divulgou mais de 700 mil documentos secretos dos Estados Unidos. Em 2010, ele publicou um vídeo de militares matando civis no Iraque. Foi um escândalo na época, né? E para evitar a prisão, justamente porque ele foi perseguido pelos Estados Unidos depois dessa divulgação, ele ficou exilado por 7 anos, aqui está com a grafia errada, mas só ele ficou exilado, né, por 7 anos na Embaixada do Equador em Londres. Em 2019, com a mudança do governo equatoriano, ele foi preso dentro da embaixada pela polícia britânica também. Então, foi um momento muito importante de toda essa história do Julian Assange. E a gente teve, finalmente, ontem, no dia 24, né, quase na virada do dia 25, a gente teve essa notícia, o vídeo publicado, que a gente descobriu que ele tinha feito esse acordo com a Justiça dos Estados Unidos e foi finalmente liberado, né, Rodrigo? E aí ele se declarou, ele fez um acordo. Eu acho isso importante também da gente trazer esse ponto, porque ele teve que fazer um acordo e se declarar culpado da acusação, né? E aí ele deve ser sentenciado a 62 meses de prisão. Um acordo que eu desconfio que tenha sido mais força, aí a Natália sabe mais do que eu, mais força dessa pressão política do mundo inteiro, Papa, Lula, um bocado de pressões nesse sentido, do que um perdão, porque eu acho que não está se tratando de discutir cristianismo. Sim. Eu acho que é mais a força política, junto com a eleição americana, talvez seja um cenário apropriado para esse tipo de acontecimento. E só para esclarecer que ele já cumpriu essa pena no Reino Unido. Então, porque se for 62 meses, já foi, né? Já foi, exatamente. Aí a gente teve esse vídeo
que a gente estava mostrando aqui agora há pouco, o Wikileaks divulgando um vídeo e que mostra o Julian Assange embarcando. Primeiro, a gente tem imagens dele ali, né, assinando o documento, e aí ele embarca num avião particular para a Austrália, que é o país dele, né? Ele está retornando à família dele. Quero ouvir a Natália a respeito disso, primeiro a respeito do acordo, né, que ele teve que assinar e finalmente essas imagens que são tão impactantes, simbólicas de a gente ter o Julian Assange solto num momento como esse também, que o Chico trouxe todo esse contexto político. Olha, é muito bom ver o Julian assim caminhando. Eu trabalhei com o Wikileaks como colaboradora bastante ali entre 2010 e 2013. Eu tinha muito contato com ele, já faz 10 anos que eu não tenho uma conversa com Assange. Nos últimos 5 anos ele ficou isolado, ele realmente só falou com seus advogados e sua esposa, né, a Estela. Eu sempre converso com pessoas que são do Wikileaks, são próximas dele, mas eu realmente me emociona ver o Julian fora da prisão. Ele não está ainda livre, né? Ou seja, acho importante reforçar isso. O acordo, quer dizer, agora, às 8 da noite, vai haver uma audiência, e nessa audiência ele deve se declarar culpado de uma das acusações. Essa acusação é uma acusação de conspirar para obter documentos secretos, de armazenar documentos secretos, de transmitir documentos secretos, de publicar documentos secretos, o que é bastante grave, porque todas essas ações são atos jornalísticos, o trabalho de qualquer jornalista investigativo inclui todas essas ações. Ele vai admitir esse crime, será a primeira condenação de um jornalista ou publisher ou dono de site pela lei de espionagem americana. A lei de espionagem de 1917 foi feita para condenar espiões da Primeira Guerra Mundial, nunca foi usada contra um jornalista, vai abrir um precedente que eu considero absolutamente perigoso, e acho uma tristeza que seja essa a condição que Assange foi tão pressionado a adotar para poder ter a sua liberdade. Acho que todo mundo está muito feliz que ele está saindo depois de 5 anos em isolamento, 5 anos tendo uma hora de sol só por dia, período no qual ele passou por vários problemas de saúde, ele teve um microderrame, ele teve em vários momentos sob risco de suicídio. Eu acho que a família dele ele não teriam aceito se a situação não fosse grave, situação de saúde mesmo do Assange, saúde mental e saúde física. Mas eu acho uma tristeza enorme que o governo americano tenha insistido numa acusação que é uma afronta à liberdade de imprensa, uma afronta à liberdade de expressão. É uma prova de que o governo americano ficou tão ofendido, tão humilhado pelo tamanho da repercussão que o Wikileaks, como equipe pequena, conseguiu ter, que quis se vingar. Isso não é justiça, né? Isso é vingança. E eu acho muito triste assistir isso. Sem dúvida. Eu diria também que, né, Natália, que além da punição e da vingança contra o Assange, é um aviso para os outros. Não façam. Se fizerem, a consequência é essa que está aí pela frente. Né? Então, um Estado com os poderes que a gente conhece, que os Estados Unidos têm, mandam também um recado ao manter essa perseguição nesse nível. E assim, esse detalhe que a Natália trouxe, essa lei que é usada para punir o Assange nunca tinha sido usada contra um jornalista, ainda que ele não seja um jornalista de formação, mas ele cumpre o papel de um publisher, do dono de um meio de comunicação, porque é isso que ele fazia na prática, né, Chico? Então, isso é gravíssimo. Essa história de jornalista de formação é uma bobagem, né? Ou seja, nenhum dos grandes jornalistas da velha guarda no Brasil fizeram jornalismo, nem existia faculdade de jornalismo. Sim. Então... E o papel que o Julian exerceu no jornalismo é muito mais relevante do que a grande maioria dos jornalistas com diploma, né? Sem dúvida. Então, assim... E, por outro lado, quer dizer, escancar a situação, né? Você não pode... um papel da imprensa, não se diz, quer dizer, é fiscalizar o poder, mas todos os poderes não. Tem um poder que não pode ser fiscalizado.
O recado fica, né? O recado é esse. Esse poder não pode ser fiscalizado, não pode ser exposto, então vale para quase todo mundo, mas não para todos. Não vem até aqui, né? Não vem até esse ponto. Mas, Natália, você vai lançar um livro agora, né? O Vazamento. O que é que você traz no livro que ninguém sabe ainda? Olha, o livro Vazamento, ele conta um ano em que eu colaborei muito proximamente com o Wikileaks no vazamento dos documentos diplomáticos dos Estados Unidos. Ele é a minha história, ele é uma história em primeira pessoa e ele conta toda a minha trajetória desde a primeira ligação, que eu fui convidada para ir para a Inglaterra, até o período em que o Julian ficou detido não, prisão domiciliar na mansão. Eu fiquei lá durante muito tempo, eu fiz muitas amizades. Tem romance no livro, mas assim, aí tem que comprar o livro. Mas eu acho assim, é um retrato. Por que eu quis escrever esse livro? Ele é o retrato de um grupo de jovens, já faz 13 anos, né? Eu era jovem. De um grupo de jovens idealistas que estavam querendo mudar o mundo com o jornalismo. E eu acho que a gente perdeu essa dimensão por causa da quantidade de falácia sobre Assange, essa discussão toda, todo o caso da Suécia, vários perfis de que ele é uma pessoa esquisita. Primeiro, Assange não fez nada sozinho. Eu conheci profissionais, jornalistas e profissionais como advogados e ativistas de excelente qualidade, algumas das pessoas mais inteligentes com as quais eu já trabalhei, e que estavam ajudando a transformar o mundo. Naquela época a gente tinha uma visão sobre a internet, sobre o mundo, sobre as potencialidades do digital, que era transformadora. A gente não pode esquecer que o Wikileaks está na raiz das revoltas árabes, daquelas revoltas todas do começo dos anos 2010, em que as pessoas foram para a rua para tentar melhorar o mundo, para tornar o mundo mais democrático e, enfim, deu bem errado. Mas eu acho que vocês vão conseguir entender o retrato das pessoas idealistas que estavam por trás desses vazamentos, idealistas e profissionais. Ou seja, eu relato, por exemplo, todo o esforço que a gente teve para retirar os nomes das pessoas que eram informantes da embaixada, porque havia todo um sistema para isso. Isso foi feito com muito critério, com muito cuidado, apesar de acusarem o Assange de ser relapso nesse sentido, foi muita gente envolvida nisso. Então, para mim, é um marco de um novo jornalismo que estava nascendo e que estava nascendo com as potencialidades do digital. Acho que é bom, acho que vocês vão gostar de ler. Opa, sim. A gente, inclusive, quer trazer também, relembrar esse vídeo que a gente trouxe na imagem ali, estática, né? Que foi o que deu mais dor de cabeça para os militares nos Estados Unidos, né? O que basicamente levou o Assange a ter que percorrer esse caminho todo, né? Então, foi essa gravação que foi vazada no ano de 2010, mostrando soldados num helicóptero e estavam atacando civis desarmados no Iraque. A gente tem esse vídeo, a gente vai trazer aqui agora. Vamos assistir. You're clear. All right, firing. Line here. Let's stay line out. Let me know when you get it. We'll shoot. Light them all up. 202 traffic, 260. Come on, fire. Hey, Roger. Keep shoot. É muito claro, né? São imagens fortíssimas, inclusive, mostrando, né? Ficou muito claro, foi por conta desse vazamento que o Assange passou a ser perseguido pelos Estados Unidos, né? Foi a partir daí. E foi tão importante que ele trouxe essas imagens ali para esse contexto também, né, Chico Sá? Porque, finalmente, a gente tinha uma prova, né, do que realmente estava acontecendo ali. Não, a história toda é muito fácil de compreender. O jornalista é punido porque revelou os segredos do império. Você trouxe de volta aqui a palavra império, imperialismo, sim. E às vezes a gente esquece. Uhum. A gente se ilude com uma certa civilização e esquece de ver os Estados Unidos como o império. Esse caso é isso. E até o debate, né, Chico, sobre a imprensa, porque eu me lembro que o Assange foi punido, né, duramente punido, né, pagou caríssimo aí por boa parte da vida adulta dele, isolado, ou dentro de uma embaixada ou preso, né? Agora, parte da imprensa dos Estados Unidos, você lembra que tinha até o termo embedded, jornalistas embedados com as tropas na invasão do Iraque? Então, parte da chamada imprensa profissional,
né, que se chama assim, né, ela se chama assim, nós somos a imprensa profissional, foi junto com as tropas. Né? Não estava, o Assange estava do outro lado, estava tentando mostrar que uma parte do que estava sendo feito ali era feito de maneira absurda, abjeta, etc. etc. Mas a imprensa, e aliás a imprensa se mobilizou pouco, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a dita imprensa profissional se mobilizou pouco para tirar o Assange da cadeia. Eu não estou falando jornalistas, estou falando os meios de comunicação. Sim, o entendimento dos meios de comunicação. Sim. Quem é que se mobilizou no Brasil? Houve alguma campanha de algum meio de comunicação forte para vamos tirar o Assange da cadeia? Não, não tem. Por quê? Porque estão alinhados também com a parte da imprensa dos Estados Unidos ou com os interesses aí dos Estados Unidos, Gabi. Eu não quero deixar de perguntar para a Natália também, porque a agência pública quer fazer uma grande investigação sobre o bilionário Elon Musk. Então, quero perguntar o que você pode antecipar para a gente, Natália. Importantíssimo, a gente está chegando aqui ao final, mas eu não podia deixar de fazer essa pergunta. Obrigada, querida. Eu acho ótimo, porque, sinceramente, a gente está falando assim do herói, da digitalização da internet, e agora vamos falar do vilão, né, gente? Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo e pode vir a ser o primeiro trilionário do mundo, né? Uma pessoa que tem usado o Twitter aí e o seu poder no Twitter para propagandear a extrema-direita, que tem muitos interesses comerciais no Brasil. Então, a agência pública lançou hoje uma campanha de financiamento coletivo, porque a gente quer juntar dinheiro para a gente poder colocar nossa equipe só para investigar os negócios do Elon Musk no Brasil. Então, a gente quer investigar como é que foi essa transição no Twitter, como é que ele está expandindo o seu negócio da Starlink, quem são os intermediários, qual que é o impacto que isso está sendo, quais são os contratos públicos, vocês sabem, a gente já falou aqui quando a gente fez outra batelada, outra investigação coletiva a respeito do governo Bolsonaro, agora a gente vai fazer em relação ao Elon Musk, e a gente quer também entender qual que é o poder que ele está juntando para atuar no Brasil, né? Elon Musk recentemente demonstrou que olha e toma muito cuidado com o Brasil, tem relações com o Fábio Faria, tem relações com os bolsonaristas, então ele está muito atento ao que está acontecendo aqui e apoia a extrema-direita. Então, a gente está fazendo essa campanha agora para apoiar. É apoie.apublica.org. Pedimos ajuda aí dos ouvintes do ICL e agradeço muito a você pela pergunta e ao ICL pela parceria, né? A Agência Pública está toda semana aqui, a gente está trazendo todas as nossas investigações e o Eduardo falou outro dia que a agência pública, toda enxadada, sai uma minhoca, porque é isso que faz o jornalismo investigativo, né? Tudo que a gente cavoca vai sair alguma revelação, e é por isso que a gente quer investigar o Elon Musk. Ele é um homem que está ganhando muito poder e poderes muito complicados que a gente precisa entender melhor qual que é a influência dele aqui no Brasil. Fundamental, Natália, que bom que você trouxe aqui essas informações para a gente. Então, a nossa comunidade aqui do ICL também, com certeza, vai ficar de olho nessa campanha, porque todo mundo quer saber ali quais são os detalhes, né, dessa aliança do Elon Musk com a extrema-direita. O cara está em todo lugar, ele está na Amazônia, ele está em tudo, está nas escolas, com alguns contratos que ninguém sabe ao certo como é que são, como é que foram feitos. E ninguém melhor do que a agência pública para ir atrás dessa investigação. Sim. Natália Viana, obrigada por hoje, querido, um prazer te receber aqui. Um beijo e até uma próxima. Obrigado. Obrigada, voltarei. Obrigada mesmo, gente. Imagina, Natália Viana, que é cofundadora e diretora executiva da agência pública, sempre trazendo aqui informações para a gente. Toda semana a Pública está com a gente também. E a gente está aqui também falando sobre uma série de reportagens investigativas, né? Falamos agora sobre Elon Musk, que a Pública está querendo investigar, que é o dono do SpaceX, Tesla e do X, né? E o Musk também está sendo investigado por órgãos públicos de muitos países, entre eles o Brasil. A gente está falando de tecnologia, então nada melhor do que a gente fazer uma aula a respeito disso. A gente vai fazer essa aula no dia 7 de julho. É o próximo evento, o próximo webinário do ICL, que é o Apocalipse Tecnológico, que você vai poder acompanhar, acessar um dos maiores especialistas do mundo para falar de relações entre humanos e tecnologia. As estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram as empresas de tecnologia. Então, o Eduardo Moreira vai conversar
com ele, que é o Adam Alter, um dos maiores especialistas nesse assunto, para trazer todos esses dados científicos, enfim, ferramentas para a gente poder lidar com essa tecnologia, porque não tem jeito, né? A gente está extremamente conectado a ela, então é saber como usar isso ou a nosso favor, porque ela também influencia no nosso comportamento e em tudo isso também no nosso dia a dia. Então, anota aí na sua agenda, 7 de julho, que é um domingo, 8 horas da noite, imperdível essa aula do Adam Alter, que vai ser mediada pelo Edu Moreira, e você pode acompanhar em icln2.com.br, você faz sua inscrição e aí assiste a aula de graça online, no conforto da tua casa. E a gente vai indo nessa, né? Rodrigo Viana e Chico Sá. Bora? É a hora, né? É isso. A hora é a vez. É isso aí. Obrigada por hoje, gente. Então, amanhã, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz mais informação para você. Vamos acompanhar os desdobramentos dessa história do julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a maconha. Enfim, tudo isso vai estar na nossa programação amanhã. E a gente também, no N2, né, a gente vai trazer também os desdobramentos dessa discussão à tarde no STF. Então, talvez já a quantidade... né? Já definido provavelmente, né? Porque começa a discussão ali à tarde. Normalmente, quando começa o N2, a gente já está com tudo definido aqui para poder trazer todos os detalhes para a nossa comunidade do ICL. Obrigada, então, você que nos acompanhou até aqui. Boa terça-feira para você. Amanhã estaremos de volta. Boa noite, Cussá. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Boa noite a todos. E para a nossa comunidade. Até amanhã. A gente tem uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University, o cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de administração e negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, para nos explicar o que está por trás desse vício em tecnologia que virou uma pandemia mundial e transformou 5 empresas naquelas que controlam quase que toda a economia do mundo. E para você se inscrever gratuitamente e assistir essa aula fundamental, é só você clicar no link que vai estar junto com esse vídeo. Se inscreve agora para aprender com Adam Alter.